nós olhamos o ministério do nosso Senhor, a partir do capítulo 14, no Evangelho de João, você vê a promessa do nosso Senhor. No versículo 16, ele disse: eu rogarei ao Pai, ele nos dará outro Consolador. Este outro Consolador é o Espírito Santo. Aquele que o Pai disse: não agirá. O meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque agora ele é um carnal. Mas não somente, irmãos, esta é uma sentença. Por causa da queda, havia muitas sentenças. Vou te colocar uma outra sentença. Deus colocou uma espada inflamada cercando o jardim para que o homem não voltasse para ter comunhão e comesse da árvore da vida. Então Deus também colocou a espada da sua justiça para impedir que o homem voltasse a ter comunhão com ele, a desfrutar-se dele, a alimentar-se dele. Outra sentença, isso você vai ver em Romanos, o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Todas essas sentenças, elas são provenientes da queda do homem. Agora você vê a dimensão da obra de Cristo. Por isso que Colossenses 2,14, ouça esse texto, eu vou falar com muito cuidado. Havia, irmãos, uma série de sentenças contra nós. Sentenças condenatórias. Agora, olha o que diz Colossenses 2,14. Entendo, tomado, o escrito de dívida que era contra nós, ele cravou lá na cruz do Calvário. Cravou lá na cruz do Calvário. E tendo despojado, versículo 15, todo principado e potestade, publicamente, isto é, na vergonha da cruz, no opróbrio da cruz, no sofrimento da cruz, no abandono da cruz, na condenação da cruz. Enquanto todos estavam olhando nessa perspectiva, do outro lado, irmãos, do mundo celestial, do mundo espiritual, sabe como eles estavam olhando, irmãos? Eles não estavam olhando simplesmente Cristo sendo esmagado, condenado, culpado, derrotado. Não. E até Satanás não olhava mais assim. Paulo chega a escrever em 1 Coríntios capítulo 2. Se soubesse, ele soubesse quem eles estavam matando, eles não teriam matado o Rei da Glória. Irmãos, de verdade, porque Jesus, antes de morrer, ousadamente ele disse: aí vem o príncipe deste mundo e ele não tem nada com ele. Irmãos, eu falo para vocês, a morte de Cristo foi a mais potente, soberana, poderosa e gloriosa obra de Deus. Quando ele morreu, ele cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós. Ele venceu a morte. O salário do pecado é a morte. Então Jesus, ele pagou a morte. Porque ele não somente morreu no nosso lugar, mas ele deu. Que pena que a internet está dando problema. Vamos ver uma coisa. Vamos aguardar um pouquinho. Que chato. O inimigo não gosta muito desse nosso trabalho, né? Então, de algum jeito, ele ataca.
E a gente tem que ser paciente. E se isso está acontecendo, estamos pondo em prática a transformação da mente, né? Ou seja, paciência, tolerância. Mas ele destruiu os grilhões da morte. Ele venceu a morte. Aquela espada da justiça de Deus que impedia que nós entrássemos para ter comunhão com Deus, sabe o que ele fez? Com o seu sangue, ele satisfez as justas exigências da justiça de Deus e abriu um vivo e novo caminho aonde nós podemos entrar até a sua santa presença. Hebreus 10 diz: havia uma sentença ainda, qual? Meu espírito não agirá para sempre. Agora o Espírito Santo, irmão, muito mais do que você pode imaginar, ele veio habitar o homem para sempre. Tudo isso nosso Senhor Jesus alcançou por nós na cruz do Calvário. Glórias a Deus, irmãos. Você se alegra com isso? Então, irmãos, vamos colocar um outro ponto aqui. Abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 7, versículos 22 a 25. Vou apenas introduzir, em outra oportunidade, vamos concluir. Aqui nós vamos encontrar 3 leis espirituais. Romanos 7, 22 a 25, e depois Romanos 8, versículos 1 e 2. Diz: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O que é esta lei de Deus? Era a lei que governava a vida de Adão. É a lei do caráter santo de Deus. Adão, antes de pecar, ele era governado pela lei de Deus. Essa lei operava dentro dele, do seu espírito. É. Adão tinha o governo de Deus. A hora que ele peca, a hora que ele mente, a hora que ele desobedece, ele corta com Deus. Ele morre espiritualmente. Ele morre desse governo de Deus sobre ele. Então Deus ia ajudá-lo, ia guiá-lo para ele guardar o, o Éden e cuidar da terra. Deus ia fazer tudo para ele e ele ia fazer tudo que fosse mandado. Mas aí ele cortou com Deus, desobedeceu a Deus. Então a raça humana acaba caindo em delitos e pecados. Se diz morto, morto espiritualmente. E aí nós temos um mundo que é governado, ou talvez não seja a palavra governado, mas tem o príncipe das trevas como o sistema mundano. Só com a vinda de Jesus Cristo há 2000 anos, que a gente pode nascer espiritualmente nele, e ele está em nós, nós nos denominados então de cristão, que representa o pequeno Cristo, e com isso então ter o Espírito Santo habitando no nosso coração e ser guiado pelo Espírito Santo. E aí iniciarmos um relacionamento com o Espírito Santo, onde nós vamos ser consolados pelo Espírito Santo, onde nós vamos ser governados pelo Espírito Santo, onde então nós podemos ter a intuição que vem do Espírito Santo, que é a voz de Deus, ter a comunhão com a Trindade e ter a consciência verdadeira, a verdadeira consciência. Só então que a gente pode entrar nesse processo de transformação da mente, que é o objetivo de Deus para com seus filhos, que eles
espiritualmente venham se desenvolvendo a imagem e semelhança de Cristo.